Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje eu quero saber de você, teu time comercial é demonstrador ou vendedor? Roda a vinheta. Quando a gente está pensando em comercial, em vendas, especialmente quando a gente está falando de vendas complexas entre empresas, inside sales, vendas internas, que a gente precisa agregar um valor antes de vender, a gente precisa ser consultivo, é muito comum a gente receber proposta, a gente fazer uma reunião comercial, como cliente, como lead, como possível cliente de outra empresa, e a gente se deparar com uma demonstração. É a pessoa falando sobre a solução dela, falando sobre o software dela, falando sobre o que ela entrega, qual que é o serviço dela, qual que é o produto dela. Mas a gente que está do lado de cá, como consumidor, como possível cliente, como lead, a gente não consegue ou a gente não vai ter a mesma urgência que a gente teria se a gente entendesse que aquilo ali é só uma ferramenta para resolver o problema que eu tenho. O que eu estou querendo dizer com isso? Do lado de cá, o lead, o possível cliente, o prospect, ele não quer comprar a tua solução. Ele quer resolver um problema dele para que esse problema não seja maior amanhã e ele não tenha que lidar com um problema maior amanhã nem com um problema hoje ou um problema amanhã ali antes de aumentar a implicação por conta da tua ferramenta. Então, não tem como a gente trazer num processo comercial somente uma demonstração de plataforma ou demonstração de escopo de serviço ou de produto, porque não é isso que vende. Então, hoje, se o teu time comercial, o teu processo comercial, ele está muito focado em você demonstrar o teu produto, provavelmente você tem uma taxa de conversão menor do que você poderia ter se você ajustasse o seu processo comercial. Tá? Então, como que você vai descobrir isso? Cara, primeiro ponto, considerando que você seja um gestor de vendas ou que você seja um próprio vendedor também, você deve gravar as suas reuniões. Tá? Gravando as suas reuniões, você consegue assistir elas depois e entender, cara, você está falando mais de você ou você está falando mais do teu lead? A tua reunião comercial, pelo menos os primeiros 20, 30 minutos precisam ser sobre o lead. Você precisa entender qual que é a situação que ele está, quais são os problemas que ele tem, quais são as implicações que ele tem se ele se manter com aquele problema que ele tem hoje. Se a sua reunião não estiver acontecendo dessa forma, você precisa reestruturar isso. Tá? Então a primeira ferramenta para você conseguir enxergar se a tua reunião comercial é demonstrativa ou consultiva é você gravar suas reuniões e ter essa rotina de call review. Você está sempre revisitando as reuniões que você está fazendo ou que o teu time comercial está fazendo para ver o que está sendo aplicado. Segundo ponto é processo. Tá? E isso é o que faz as empresas conseguirem transpor o limite da escala ou elas ficarem limitadas em relação ao seu time comercial. Por quê? Quando você não tem um processo bem estabelecido, se eu tivesse que ir agora na rua, puxar uma pessoa que não trabalha com vendas, colocar ela sentada aí na cadeira do teu escritório e pedir para ela vender, somente com o teu processo comercial ela ia saber o que fazer? Se a resposta for não, provavelmente os teus vendedores não estão aplicando alguma coisa que deveriam. Então você precisa montar um playbook, você precisa montar um processo comercial que fique claro exatamente o que o vendedor vai fazer em cada minuto da sua reunião. Qual que é a estrutura, qual que é o mapa mental que ele precisa seguir dentro dessa reunião para que, primeiro, ele faça uma reunião de diagnóstico e não uma reunião demonstrativa. O que é uma reunião de diagnóstico? É você entender qual é a situação do lead, onde que o lead quer chegar, qual é o problema que ele tem, o que ele vai ter de problema amanhã se ele não resolver esse problema hoje. Ou seja, como que esse problema vai aumentar, vai virar uma bola de neve para amanhã, caso ele não resolva esse problema hoje. Uma vez que você tem essas informações, você sabe qual é o problema que ele está passando, você sabe onde ele quer chegar e você sabe qual que é o problema maior que ele vai ter amanhã, você já tem boas informações para que você consiga introduzir a tua solução de uma forma consultiva. E aí você vai fazer isso de forma personalizada. Você vai pegar as dores desse cara e aí você vai falar, eu tenho aqui uma solução que eu já vou te mostrar como ela funciona, que ela resolve exatamente esse problema dessa forma. Então, com essa ferramenta, com essa solução, você vai conseguir resolver esse problema dessa forma, a gente te ajuda a implementar, enfim, etc. Tá? Então, basicamente, é você pegar a dor que ele já te falou e você resolver essa dor. Só. Por quê? É muito comum o vendedor
querer falar de todas as dores que o produto resolve, ou todas as features que a solução, que o software tem. E qual que é o problema disso? Às vezes você está criando até uma objeção na cabeça do teu lead, porque ele nem tem essa dor, ele nem sabe como ela funciona, e aí ele olha aquilo e fala, pô, vou ter que aplicar isso, mas isso aí é tão complexo. E aí você acaba gerando mais uma objeção. Então, ao invés de você sair falando, começa a tua reunião captando as informações que você precisa de dor, aonde ele quer chegar, como que você implica essa dor, e aí você introduz a tua solução a partir disso. Uma coisa que a gente sempre faz aqui na Rise também, nas nossas consultorias comerciais, né, nas nossas reuniões comerciais que a gente faz, é agregar valor. Então a gente ensina exatamente o que o lead tem que fazer. Cara, ó, para você sair do teu ponto A e chegar no teu ponto B, você precisa fazer isso, dessa forma. O próprio lead escolhe se ele mesmo vai pegar essas informações que a gente deu e ele vai aplicar, ou se ele prefere que a gente faça para ele. Por quê? Porque eu agreguei muito valor. Às vezes não é o timing dele. Beleza, ele vai pegar isso, essas informações, vai aplicar e em um segundo momento ele fala com a gente. Ou é o time, ele segue para o processo, ou ele não tem budget, ele aprendeu, vai aplicar, vai ter resultado e depois ele vai voltar com a gente para que a gente vá para o próximo passo da estratégia dele, tá? Então, duas coisas que podem virar o teu jogo se você está querendo crescer tua empresa, crescer tuas vendas e escalar tua operação. Primeiro ponto, garantir que você está sendo consultivo, né? Você está diagnosticando um problema. Lembra sempre de um médico, né? Pô, quando que você confia no teu médico? Quando você vai falar, você fala dos primeiros sintomas e ele complementa. Ele fala os outros sintomas, ele descreve exatamente a dor que você está sentindo. E aí, pô, esse cara sabe exatamente o que eu estou passando, esse cara vai me ajudar. É isso que você tem que passar de sentimento nas suas reuniões comerciais. Você vai analisar isso através das revisões de call que você vai ter dentro de uma rotina de revisões, você pode fazer 1, 2 vezes por semana isso, para os seus vendedores ou para as suas próprias reuniões, tá? E você precisa estabelecer um processo comercial claro, para que você pegue uma pessoa na rua, coloque ela sentada no teu escritório, ela consiga aplicar aí o teu playbook comercial e consiga começar a vender sem precisar fazer outras perguntas, tá? Se você tiver essa rotina de revisão de call, se você for, ao invés de demonstrativo, consultivo e fazer um diagnóstico de fato, provavelmente você vai aumentar a tua taxa de conversão e unindo isso num playbook, você vai conseguir construir um time comercial, treinar pessoas que não têm manias, que não vêm de outros lugares reclamando da forma como você faz e a partir dali você quebra essa barreira da escala. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar as suas taxas de conversão para que você venda mais e coloque mais dinheiro no teu bolso, no caixa da tua empresa. Abraço, até o próximo vídeo.